Olá, eu sou a Isadora e no episódio de hoje a gente vai falar sobre os requisitos e documentos necessários para requerer a naturalização brasileira de modalidade ordinária, que é a mais comum entre todas as modalidades e é onde a maioria dos migrantes se encaixa. Se você é estrangeiro residente no Brasil e está pensando em se tornar um cidadão brasileiro, é importante estar por dentro dessas informações. Então vamos lá. O primeiro requisito da naturalização ordinária é o tempo de residência. O estrangeiro precisa ter residido no Brasil de forma legal e ininterrupta por no mínimo 4 anos, ou então por um ano ininterrupto, caso o imigrante tenha cônjuge ou filho brasileiro, ou seja proveniente de algum país lusófono, ou seja, que tenha o português como língua oficial. Durante todo esse prazo, o migrante deve ter possuído RNM por tempo indeterminado ou antigo RNE permanente. Ou seja, não é qualquer tipo de autorização de residência que dá direito à naturalização. As autorizações de residência provisória e por tempo determinado não tem validade para a contagem do prazo necessário para a naturalização. Então, se você tem alguma dessas, o primeiro passo que você deve seguir é obter autorização de residência por tempo indeterminado. Além disso, o estrangeiro precisa ser plenamente capaz, ou seja, maior de idade e com capacidade civil plena. Outro requisito importante é a ausência de condenação criminal, ou seja, o imigrante não pode ter sido condenado por algum crime e essa condenação ainda estiver ativa no momento da naturalização. Caso o migrante tenha sido condenado por algum crime no passado, ele deve comprovar a reabilitação criminal. E também é necessário comprovar o domínio da língua portuguesa. Outra coisa que é muito importante é que para a naturalização ordinária, o imigrante não pode ter permanecido por mais de 90 dias por ano fora do Brasil, ou então, para quem tem alguma condição redutora e conta com prazo de um ano, o prazo de ausência não pode superar 90 dias no ano anterior ao pedido. Agora vamos falar sobre os documentos que você precisa ter. Os documentos necessários incluem o RNM, ou antigo RNE válidos, o passaporte do país de origem, mesmo que esteja vencido, comprovante de residência para comprovar todo o tempo de residência no Brasil, e para isso valem contas de luz, telefone, diplomas ou certificados de cursos, contrato de locação, carteira de trabalho ou alguma comprovação de vínculo de trabalho, declaração de residência, entre outros. Além disso, são necessárias algumas certidões de antecedentes criminais emitidas aqui no Brasil, a certidão de antecedentes criminais do país de origem, lembrando que ela deve ser apostilada ou consularizada e traduzida por tradutor juramentado brasileiro. A gente vai falar mais sobre os requisitos desse documento nos próximos episódios. Além desses, o certificado de proficiência da língua portuguesa, e aqui há vários meios que são aceitos para comprovar a proficiência. Pode ser o certificado CELPE-BRAS, por exemplo, diploma de graduação, ensino médio ou pós-graduação feitos aqui no Brasil, ou então aquele que para a maioria dos migrantes é o mais acessível, que é o certificado de um curso de português para estrangeiros, realizado por uma instituição de ensino superior com realização de prova presencial. Nos casos de imigrantes que tenham um cônjuge brasileiro ou filho brasileiro e queiram se beneficiar da redução de prazo para um ano, é necessário comprovar também através da certidão de casamento ou união estável atualizadas, ou então da certidão de nascimento do filho brasileiro. Na hipótese de cônjuge, é importantíssimo demonstrar para a Polícia Federal que aquele casamento ou união estável ainda existem de fato. Além da certidão atualizada, a Polícia Federal pede uma declaração conjunta de ambos os cônjuges de que aquela união ainda permanece. E pode fazer também outras exigências nesse sentido. Bom, além de todos esses, outros documentos podem ser exigidos pela Polícia Federal de acordo com cada caso. Por isso, embora o processo de naturalização possa ser feito diretamente pelo próprio interessado, é recomendável contar com a ajuda de um especialista para evitar que o procedimento seja indeferido por conta da inobservância de algum documento ou formalidade. Lembrando que, nas situações de ausência de documentos essenciais para a solicitação da naturalização, o migrante pode e deve buscar um apoio jurídico para a solicitação de dispensa de documentos através de uma ação judicial. Se você quiser saber mais sobre o processo de naturalização, sobre cidadania brasileira, imigração e legislação migratória, deixa aqui seu comentário ou entre em contato com o nosso time e se inscreve aqui no canal para continuar acompanhando os nossos conteúdos. Borderless Citizen, seu destino único para uma gama completa de soluções de imigração e de cidadania brasileira.